É, meus amigos, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro e o Xandão agora vai provar do próprio veneno. Ele não gosta de bloquear as contas das pessoas, não gosta de julgar e condenar as pessoas sem o direito à ampla defesa. É o que vai acontecer com ele lá no Tribunal da Flórida. Antes de eu te contar essa notícia, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Olha só o que diz aqui, tá? Rumble e Trump Media pedem que Alexandre de Moraes seja julgado à revelia nos Estados Unidos. Empresas alegam dificuldades para citar o ministro do STF em ação movida na Flórida. A AGU pediu encerramento do processo. Ó. Presta atenção aqui comigo. Os advogados da plataforma Rumble e do grupo Trump Media encaminharam um pedido à Justiça dos Estados Unidos solicitando que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, seja julgado à revelia por violações de garantias constitucionais americanas. A medida foi encaminhada para o Tribunal Federal da Flórida na última quarta-feira, apontando que um julgamento sem a presença do réu se faz necessário devido a tentativas frustradas de efetivar a citação de Moraes por uma suposta evasão. Então, né, o Estado brasileiro que tentou blindar o Alexandre de Moraes de simplesmente ser notificado. Eles estavam, né, tentando esconder, né, negando a realidade. Né? O Brasil, o governo brasileiro aqui, ele gosta de negar a realidade. Né? Essa que é a grande verdade. E aí, só que tem uma hora que a realidade bate na porta, meus amigos. Olha lá, Moraes foi devidamente notificado por um método autorizado por um juiz federal. O prazo de 21 dias para responder expirou. Então, o Alexandre de Moraes inventou isso daí, de citação, né, por rede social, de citação por e-mail, né? Enfim, ele mesmo inventou isso daí. E aí, a Justiça dos Estados Unidos tentou citar o Alexandre de Moraes. Citação é só para você saber que você tá correndo o processo. Simples, cara. Eles não deixaram o Alexandre de Moraes ser citado aqui no Brasil. O governo brasileiro blindou ele, não deixou ele ser citado. E aí, ele provou do próprio veneno, né? Teve que ser citado por e-mail, que é o que ele fez com. Porque o jeito certo, se o Alexandre de Moraes quer citar uma pessoa lá nos Estados Unidos, igual no caso recente agora, que ele condenou o Eduardo Bolsonaro, né, por coação no curso do processo, porque o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos pedir sanções lá contra autoridades, e expor, falar a verdade que vem acontecendo essa ditadura de toga aqui no Brasil. Se ele quisesse citar o Eduardo Bolsonaro, tem meios legais para fazer isso, entendeu? Não, ele quer citar por e-mail, ele quer citar por rede social, pelo X, pelo, né, o antigo Twitter, ele quer citar, né, por jornal, né, enfim. E aí, agora ele foi citado por e-mail, não respondeu essa citação, tá? Olha lá, e o prazo de 21 dias expirou, disse o advogado das partes, olha lá, Martin de Lucas, citando uma notificação nada ortodoxa realizada por e-mail em maio. Ele não compareceu, não respondeu e nem pediu mais tempo. O governo do Brasil tentou intervir na 11ª hora, mas esclareceu que não representa Moraes. Então, o Bessias, que é o AGU, colocou Moraes na fogueira, meus amigos. Olha para vocês verem que beleza, dá para acreditar. O AGU ainda, eu vou mostrar para vocês que o AGU pode ferrar não só o Alexandre de Moraes, não pode ferrar o Brasil inteiro. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Embora as leis brasileiras determinem que ministros do Supremo Tribunal Federal não possam ser processados ou responsabilizados pessoalmente pelas decisões tomadas no exercício de suas funções, o Rumble e a Trump Media tentam reverter as decisões de Moraes junto à Justiça dos Estados Unidos. Então, a lei é brasileira. A lei não tem nada a ver com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer saber, né, se um juiz aqui no Brasil não pode ser responsabilizado pelas suas decisões, pelas suas ações no tribunal. Isso daí é uma coisa daqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos, ó, eles estão cagando para o que você acha aqui, Xandão. Tá? Enfim, olha lá. De acordo com a defesa das empresas, o ministro teria violado garantias constitucionais americanas ao aplicar ordens de restrição e bloqueios contra perfis de brasileiros baseados nos Estados Unidos, o que é definido pelos advogados como censura. Tá? Na segunda-feira, a Advocacia Geral da União, isso daqui é importante, tá? A Advocacia Geral da União entrou com uma petição junto à Justiça da Flórida para que o processo contra Moraes fosse encerrado, colocando o Brasil como parte interessada. Aí que eu vou mostrar para vocês onde que está o problema, tá? Já que uma disputa envolve decisões tomadas por Moraes durante a atuação como ministro do STF, o órgão afirma que a medida tem como objetivo promover a defesa dos interesses do Estado brasileiro e defende que as decisões de Moraes não podem ser questionadas perante tribunais de Estados estrangeiros. Então ninguém pode questionar o Xandão. Foi isso que o Bessias, o AGU, conseguiu fazer pelo Xandão e que pode ferrar, né, o povo brasileiro. Tá? De acordo com a AGU, qualquer análise de decisões judiciais brasileiras por tribunais estrangeiros configura uma violação do princípio da imunidade. Isso daqui é lei do Brasil. Os Estados Unidos não tem nada a ver com as leis do Brasil. Algo previsto no direito internacional reconhecido pela legislação norte-americana. Papo furado. No início do mês, o presidente do STF, Edson Fachin, havia solicitado
né, que a Advocacia Geral da União, que tomasse providência sobre o processo, afirmando que independência do judiciário, independência, soberania, começa com esses papos furados, né? Olha lá, o processo integra uma batalha de longo prazo entre Moraes e Rumble, plataforma utilizada por muitos influenciadores de direita baseados em território americano, que foi tirada do ar no Brasil mais de uma vez. Então, o Xandão, né, bloqueou a Rumble aqui no Brasil e agora tem que responder por isso, porque deu prejuízo financeiro para a empresa, né? E não só o Rumble, tá? O Moraes bloqueou o X, bloqueou várias redes sociais aí, né? Enfim, olha lá. Embora não estivesse na mira das decisões do STF, a Trump Media passou a integrar o processo americano, alegando que também foi afetado pelas decisões, já que depende da infraestrutura do Rumble para funcionamento da Truth Social, né, que é a rede social do presidente Donald Trump. E agora eu quero mostrar para vocês o porquê que o Brasil, os brasileiros todos, podem se ferrar por conta do AGU, né, que o AGU ele tá bravo com o Alexandre de Moraes, ele não quer papo com o Alexandre de Moraes. O próprio Bessis jogou o Alexandre de Moraes na fogueira, tá? Ó, intromissão da AGU no caso de Moraes nos Estados Unidos pode se voltar contra ele e o Estado brasileiro. Ah, olha que beleza, ó. O que eles estão arrumando para nós? Ó? Olha lá. A intromissão do AGU no processo movido contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos pode se voltar contra o próprio ministro do STF e até contra o Estado brasileiro, né? Coloca pocando nesses vagabundos aí. Lá, acusado por Rumble e Trump Media, né, de censura ilegal e tentar impor ordens judiciais brasileiras dentro dos Estados Unidos. Moraes não apresentou defesa, todo mundo já sabe. Lá, revelia não significa... isso aqui é importante. A revelia não significa condenação automática, mas se a corte entender que Moraes foi devidamente citado e deixou de responder, o ministro pode perder a chance de apresentar sua versão dos fatos e contestar as acusações das empresas. Cara, tá, o Alexandre de Moraes vai ser condenado, porque não existe defesa para o que ele fez, tá? Ele sabe que está totalmente errado, e não é só os americanos que falam que ele está errado, tá? Foi os americanos, foi a Itália que falou que ele está errado, foi a Espanha que falou que ele está errado, a Argentina falou que ele está errado, todo mundo ignorou e expôs que o Alexandre de Moraes faz perseguição política, lawfare, né? Aqui, ó. Em vez de comparecer como réu e alegar por conta própria que agiu dentro de sua função, Moraes deixou que o governo tentasse resolver o problema em nome do Estado através da AGU. Então é um covarde, né? Alexandre de Moraes se mostra aí o bambambam, que é o chefão de tudo, né? Que não, sou super poderoso, mas na hora de enfrentar a merda que ele mesmo arrumou, aí é o Estado brasileiro, é a gente que tem que pagar os advogados, né? Grande salvador da democracia, que é o Xandão, né? A estratégia pode se virar contra ele. A AGU entrou no processo em nome da República Federativa do Brasil, não como defesa pessoal do Moraes. Então, eles estão alegando, né, o AGU, o PCI está alegando que isso daí foi uma violação do Estado brasileiro. Olha lá, o governo tenta convencer a juíza de que o caso não é, na verdade, contra um ministro que extrapolou sua autoridade, mas contra atos oficiais do judiciário brasileiro. Então, o Xandão é a democracia do Brasil. Estão atacando a democracia, não pode processar o Xandão. Se essa tese for rejeitada, Moraes pode continuar exposto à revelia. Por outro lado, se a tese for aceita, o Brasil terá assumido perante uma corte americana que as decisões de censura não foram um abuso isolado de um juiz, mas atos do próprio Estado brasileiro. Então, eles estão querendo, o AGU foi defender o Moraes como se o Moraes fosse o Estado brasileiro, né? E aí, se for entendido, se a justiça americana entender que a censura que aconteceu não foi por parte de um juiz isolado, mas sim do Estado brasileiro, vai todo mundo pagar, meus amigos. Vai todo mundo pagar por causa da merda que o Xandão fez. Você tá de acordo com a merda que o Xandão fez? Eu garanto que você não tá de acordo com a merda que ele fez, cara. Entendeu? E aí todo mundo agora tem que, tomar na tarraqueta por causa do Xandão. Mas a justiça americana, eles são coerentes, tá? Então provavelmente eles fazem a coisa certa, contanto que tentaram citar Alexandre de Moraes, da maneira legal que tem que ser, e não conseguiram, né? Porque o Estado brasileiro tentou blindar ele, e aí foi citado por e-mail, né? Então eles tentam o caminho certo primeiro, e aí não conseguiu, vai do jeito que ele determinou, então, que ele faz com as pessoas, né? E apesar também que eu nem sei, né, como que o Xandão, que ele ia se defender lá nos Estados Unidos, né? Porque pelo que eu saiba, ele não está podendo entrar nos Estados Unidos, eu não sei se para responder processo pode entrar lá, né? E mais, por que o Xandão agora quer que o Estado brasileiro defenda ele, que o AGU defenda ele, né? Sendo que o Alexandre de Moraes, cara, ele tem a esposa, né, que é a advogada mais cara, não do Brasil. O Alexandre de Moraes tem a advogada, como esposa, a advogada mais cara do mundo. Tá? Nenhum advogado do mundo nunca recebeu 129 milhões em um contrato.
nunca teve um contrato ali de 129 milhões, né, por serviços, né, de compliance, né, como foi no caso da Viviane Barsi com o Banco Master. Então, porra, por que o Alexandre de Moraes está querendo que a AGU, enfim, que a AGU defenda ele? Porra, manda sua esposa, Moraes, manda sua esposa lá te defender, é a melhor advogada que tem no mundo, né? Então ela vai lá conseguir, vai fazer até a justiça americana pedir desculpa para você. Olha lá, a AGU pretende dizer que ele não agiu fora de seus poderes, que suas ordens foram legítimas, que foram referendadas pelo STF, que a justiça americana não pode examiná-las. Presta atenção, o que o AGU fez? O AGU não foi lá para defender o Moraes. Né? Ele entrou na justiça americana, na justiça da Flórida, para falar, não, né, não pode julgar o Moraes para pedir a anulação do processo, né? Porque não pode julgar o Moraes porque foi decisão, não foi do Moraes, foi da justiça, do Estado brasileiro. Né? Então, o AGU não foi lá nem para fazer defesa, foi para pedir a anulação do processo em nome do governo brasileiro. Meus amigos. Mas ao fazer isso, o Brasil também pode passar a bancar institucionalmente decisões que as empresas americanas descrevem como ordem secreta de censura e interferência direta sobre empresas sediadas nos Estados Unidos. Moraes pode ficar em situação pior por não ter se defendido pessoalmente, enquanto o Brasil pode sair do caso com a imagem carimbada de Estado que chancela tentativas de censura fora de suas fronteiras. Sabe por que o Moraes não quer se defender? Porque pro que ele fez não existe defesa. Ele sabe que ele tá errado, cara. Ele sabe, todo mundo sabe que ele tá errado, ele próprio sabe. Então, porra, como é que você vai se defender de uma coisa que não tem defesa, cara? Né? Eu tava agindo, eu mandei censurar, eu mandei bloquear a conta, eu mandei perseguir, eu mandei jagunço, né? Para visitar a casa de uma americana que mora aí nos Estados Unidos, né? Porque teve esse papo de jagunços lá dos Estados Unidos para visitar a casa de pessoas lá só por tweet. A pessoa tweetou lá que não gostava do Alexandre de Moraes, crítica, né? Teve jagunço lá nos Estados Unidos, cara. Polícia Federal da cúpula ali do Alexandre de Moraes ali, né? Os jagunços, no caso, para ir lá atrás da mulher lá que fez o post lá criticando o STF, o Alexandre de Moraes, enfim. Olha lá. Em entrevista recente ao programa Sem Rodeios da Gazeta do Povo, o advogado Martin De Luca, representa a Rumble, né, a Trump Media, ressaltou o risco da estratégia de Moraes. Ele não tem estratégia, cara. Ele não tem estratégia. Seria muito fácil para ele se defender. Bastaria submeter a jurisdição dos Estados Unidos, onde o Rumble está baseada, e apresentar uma defesa mostrando como suas ações cumprem a lei brasileira e as convenções internacionais. Se ele conseguir demonstrar isso, obviamente não será condenado. Vai lá, Xandão, prova lá nos Estados Unidos que você cumpre a lei brasileira. Vai lá, tá todo mundo desafiando você. Você tem advogada aí na sua casa, você é casado com a advogada mais cara do mundo. É impossível que ela não consiga ir lá nos Estados Unidos e provar que você tá cumprindo a lei brasileira, cara. É simples de resolver esse caso, se você tivesse certo, né? Mas daí não tem como, porque você tá totalmente errado, né? Olha lá, Martin De Luca observou que Moraes não seria julgado por adversários políticos, mas por uma juíza americana. E, se o caso avançasse por um júri comum, eles apenas escutariam os fatos e aplicariam a lei. Seria um julgamento muito justo. Muito mais justo do que aquele que recebeu a ampla maioria das pessoas julgadas por ele no Brasil. Então, Moraes, ele está recebendo tudo do que ele não deixou as pessoas que ele julgou, né? Ele não ofereceu a ampla defesa para as pessoas que ele julgou. Ele está tendo direito a total ampla defesa lá nos Estados Unidos. Ele está optando por ignorar isso, né? E aí vai entrar, né? O grosso vai entrar. O Alexandre de Moraes vai sentir o grosso entrando recentemente, vai logo, em breve, né? Olha lá. A advogada Kátia Magalhães, especialista em responsabilidade civil, avalia que Moraes corre risco real de condenação dos Estados Unidos ao deixar que a AGU tente resolver o problema em nome do Estado brasileiro. É fácil, eu faço a merda, você resolve o Estado brasileiro. Segundo ela, a recente autorização da citação de Moraes por e-mail já foi uma sinalização relevante de que a juíza americana relevante da juíza americana de que o julgamento à revelia pode acontecer. Com certeza vai acontecer, tá? Tá todo mundo esperando que o Moraes seja julgado à revelia. Olha lá. Do momento em que a juíza da Flórida autorizou o envio da citação para o endereço pessoal do Alexandre de Moraes por e-mail, ela já sinalizou, pelo menos no juízo preliminar superficial, que a justiça americana havia entendido que ele era parte legítima para figurar como réu. Essa é uma sinalização importante. Na avaliação dela, Moraes pode ter comparecido apenas para discutir antes do mérito se era parte legítima, se teria imunidade. Enfim, o Moraes ele teve todo o direito de pegar e de ir lá, né? Eu vou finalizar por aqui, que a notícia aqui é grande, olha lá. Enfim.
Se a AGU tentar barrar isso daqui, né, a gente já viu que pode dar merda, né? Eu garanto que grande parte da população não quer responder pelas merdas que o Alexandre de Moraes fez, então ele tem que responder sozinho, que seja julgado a revelia. E é isso daí, pessoal. Muito boa notícia aqui. Eu espero, tá todo mundo esperando, né, que o Moraes prove do próprio veneno, que ele seja julgado a revelia e que seja feito o mínimo de justiça, pelo menos, por um país sério, né? Porque o Brasil não é um país sério. A gente tendo o Alexandre de Moraes como ministro do STF, a gente não é um país sério, pessoal. Eu sinto dizer isso daqui, né? A gente é uma república de banana. Mesmo depois de, né, vários escândalos aí envolvendo a mulher do Alexandre de Moraes, envolvendo, né, o Dias Toffoli, Banco Master, escândalo. Moraes totalmente envolvido com o Daniel Vorcaro, tentando bloquear a prisão do Daniel Vorcaro, ajudando ali, recebendo dinheiro, enfim. E ainda continua como ministro do STF, tomando decisões. Esse cara não tem capacidade de julgar ninguém e continua no STF ainda. Então, se o Brasil não faz o mínimo de justiça, cara, né? Outros estados, outros países vão fazer a justiça do Brasil passar vergonha mesmo, tá, pessoal? E tem mais, pode ser que Moraes, né, volte a Magnitsky 2.0 em cima do lombo dele ainda, né? Tinha que pôr a Magnitsky de novo no Alexandre de Moraes, cara. Tinha que ferrar esse cara de todas as maneiras possíveis. E, enfim, eu acho que vai chegar o dia ainda dele pagar por todos os crimes que ele cometeu. Mas é isso daí, pessoal. O vídeo é esse daqui, tá ficando longo já. Não vou me prolongar por muito mais tempo. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, comenta, compartilha, tamo junto, beleza? Ative as notificações aí para não perder nenhum vídeo, que eu tô sempre atualizando vocês aqui referente aos bastidores da política brasileira, beleza? Valeu, pessoal, tamo junto.